Eu volto para o Eliezer Rodrigues. Eliezer, porque nós procuramos o TRE para saber sobre essa questão, a evolução do calendário eleitoral 2020. Isso, Olívio Galeno, já é uma preocupação muito grande. A Justiça Eleitoral, no momento, insiste em cumprir os prazos determinados pelo atual calendário eleitoral, prazos que interferem na participação dos eleitores e de pré-candidatos nesse momento, mas já há também um movimento político para que se adie as eleições municipais deste ano, né? Vamos ouvir agora a análise de um especialista, garantindo como é que isso deve ser estabelecido no momento. Como o Tribunal Superior Eleitoral, até o presente momento, tem se manifestado pela manutenção do atual calendário vigente, então cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí alertar a população sobre esses prazos, então definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, é importante lembrar que o próximo dia 3 de abril é a data limite para que os vereadores que pretendam mudar de legenda partidária possam fazê-lo por justa causa. É a chamada janela partidária, que se encerra agora no dia 3 de abril. O dia 4 de abril próximo também é um dia muito importante, porque a data limite para que os pretensos candidatos às eleições municipais de 2020 venham a fixar domicílio eleitoral na circunscrição para a qual pretendam se candidatar. Dia 4 de abril também é o último dia para que os governadores e prefeitos que tenham intenção de se candidatar a outros cargos nas eleições municipais de 2020 venham a se desincompatibilizar dos seus respectivos cargos no Executivo. Os cartórios eleitorais do Piauí, a despeito de estarem funcionando em trabalho remoto em razão da pandemia do coronavírus, eles estão sendo orientados para atender as situações emergenciais que porventura venham a ocorrer nesses datas limites, em especial no dia 4 de abril, em razão da necessidade de fixação do domicílio eleitoral de pretensos candidatos às eleições municipais de 2020. Uma outra data muito importante que a gente sempre chama a atenção da população em todos os pleitos é a data do fechamento do cadastro eleitoral, ou seja, a data em que as pessoas que têm uma eventual irregularidade no seu cadastro eleitoral tenham que comparecer ao cartório eleitoral e sanar essa irregularidade. No pleito eleitoral 2020, essa data limite será o dia 6 de maio, ou seja, as pessoas têm somente até o dia 6 de maio para regularizar a eventual pendência com a Justiça Eleitoral para que possam estar habilitadas a votar nas eleições municipais de 2020. Em razão também dessa pandemia do coronavírus, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, visando atender a essa demanda de eleitores que ainda constam com essa irregularidade, ou que necessitem mudar de domicílio para exercer o sufrágio nas eleições municipais de 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí está lançando um normativo para permitir que essas pessoas possam ter acesso a esses serviços da Justiça Eleitoral através de atendimento remoto, através de meios digitais, evitando assim o contato presencial das pessoas no cartório e também evitando aglomerações nos cartórios eleitorais de todo o estado. Essas foram recomendações, lembrando, é claro, datas importantes do calendário eleitoral para a grande população. Lalesca Setúbal, você tem mais informações sobre também o mesmo assunto, calendário eleitoral. Isso mesmo, olha, desde o começo dessa quarentena, desde o começo dessa pandemia aqui no Brasil, a gente sempre vem falando sobre a questão eleitoral. Como é que vai ficar as eleições nesse ano? Sobre prazos e o próprio calendário eleitoral. E eu tenho uma pergunta para fazer para o Eliezer e para o Lívio. Faça. Vocês ainda têm dúvida se há possibilidades de mudanças? Várias dúvidas. Com certeza. Então, tudo indefinido. Eu convido vocês dois e você de casa também para assistir um vídeo para a gente esclarecer algumas dúvidas dessas possibilidades. Vamos lá. Essa semana nós vamos ter duas datas muito importantes. A primeira é o dia 3 de abril. 3 de abril é o limite para que os vereadores em mandato que queiram mudar de partido o façam sem sofrer qualquer tipo de punição no que tange a fidelidade partidária, ou seja, é o fim da janela partidária. Os vereadores vão poder trocar de partido sem nenhuma punição. E no dia 4 é a data limite
para que todas as pessoas que queiram se candidatar ou mudar o seu domicílio eleitoral e participar das eleições possam fazê-lo, tanto mudando o domicílio eleitoral, quanto se filiando a um partido político que esteja regularmente inscrito perante o TSE. Aqui eu repito a importância de termos atenção no que tange ao registro, principalmente das comissões provisórias nos municípios perante o TRE, porque somente poderão fazer essas filiações quem tiver com a sua situação em dia. Outra situação muito importante que pediram para que a gente falasse é a respeito do cumprimento do calendário eleitoral. O calendário eleitoral vai estar sendo cumprido à risca, não há previsão de mudança, mas sabemos que a discussão a respeito da possibilidade do adiamento das eleições ela é real e pode existir. Mas, nesse momento, aqueles que querem participar têm que cumprir os prazos do calendário eleitoral. Não se pode esperar um adiamento que nós não sabemos se vai vir ou não. Até mesmo porque, para isso, precisa de uma modificação legislativa substancial, tanto na lei eleitoral quanto na Constituição Federal. E isso demanda um esforço muito grande, que nós não sabemos se isso irá ocorrer ou não. Eliezer, nós estamos falando de um processo bastante burocrático que em outras situações levaria meses, quiçá anos. Realmente uma alteração no calendário eleitoral que é regido por força de lei, talvez neste ano de 2020 seja inviável e improvável. É verdade, muitas questões, muitos fatores pesam em uma decisão como essa. Quero lembrar que o senador piauiense Elmano Ferrer já é autor de uma PEC que unifica as eleições para o ano de 2022. Então, os atuais mandatos, aqueles que estão exercendo cargos de prefeito, vice e vereador, esticariam seus mandatos por mais 2 anos, né? Considerando a inviabilidade tanto desse período pré-eleitoral, onde já se organiza a eleição, quanto considerando a condição para se efetivar de fato a votação no dia 4 de outubro, a apuração dos votos, a consideração por todo o trabalho da Justiça Eleitoral, aquilo que seria investido no trabalho da Justiça para viabilizar o pleito seria redirecionado para o combate do coronavírus, da pandemia a nível de país. Então, muitos fatores pesam nesse momento. Não é só uma questão de opinião política, de desejo de grupos. O judiciário já interfere na questão, para alguns juristas é oportunismo. Enfim, o debate é muito amplo, mas como você colocou, Olívio, só passa algo desse tipo caso o Congresso Nacional, Câmara e Senado aprovem. O calendário eleitoral é uma lei, então só o Congresso Nacional pode modificar essa lei e o presidente precisaria ainda sancionar.